Fala aí, super cérebros, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um maravilhoso, estupendo, sensacional episódio do Hackeando o Enem. Então, já deixa aí o seu like agora, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que é para o YouTube entender que você está gostando de assistir, beleza? Então, chega dessa relação e vamos logo para esse vídeo. Bom, vamos lá para a nossa primeiríssima questão. Lembrando que esse caderno aqui é o caderno amarelo, caderno 5 amarelo, certo? Segundo dia, questão 148. Vamos lá. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a distância de 30 metros, acho que isso aqui vai ser importante, ó, um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. Então vamos representar aqui o nosso foco A e o nosso foco B. Aqui a gente vai fazer o nosso foco A e a gente vai fazer o nosso foco B, beleza? Então a gente sabe que isso aqui tudo vale 30 metros. Já vamos colocar, né? Ok. Então a distância de um bombeiro ao foco A tem que ser o dobro da distância de um bombeiro ao foco B. Então vamos colocar aqui no foco A, foco B, certinho? Vamos lá. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Ele quer saber qual que é a maior distância em metro que dois bombeiros podem ter entre eles. Então, pensa aqui comigo. A distância ao foco A tem que ser o dobro da distância ao foco B. Então, a gente pode colocar um aqui dentro, para essa distância aqui ser o dobro da distância até o B, e a gente pode colocar um aqui de fora, na direita do B. Por que na direita do B? Porque ele vai estar sempre mais perto do B, correto? Então, vamos pensar aqui. Isso aqui tem 30 metros. Então, a gente tem que dividir isso aqui em 3 partes, certo? Para 2 partes do A e uma parte para o B. Certo? A gente vai colocar mais ou menos aqui, ó. Bem aqui. Certo? Então, olha aqui, a gente dividiu em 3 partes. Tudo isso aqui vale 30 metros. Você concorda comigo que daqui até aqui tem que ter 20 metros e aqui tem que ter 10? Porque, ó, 3 partes são 3 partes de 10. 2 partes de distância para o A e 2 partes de distância para o B, beleza? Então, vamos lá. A gente achou um nosso bombeiro aqui. Vamos chamar ele de bombeiro 1. Então, agora a gente quer achar o nosso bombeiro 2. A que distância ele deve estar, para a gente poder calcular a distância dele até esse bombeiro aqui. Bom, como ele quer a maior distância vai ser quando ele estiver exatamente aqui nessa retinha também. Mais ou menos, sei lá, vamos supor que é aqui. O que vai acontecer? A distância dele para o ponto B vai ser 30, correto? Por que eu fiz ela ser 30? Porque pensa aqui comigo. Se é 30 para o ponto B, é 30 mais 30 para o ponto A. Então vai ser o dobro do ponto A, concorda comigo? Então essa distância toda aqui, ó, ficou até meio ruimzinho aqui. Essa distância toda vai ser 60. Então o que aconteceu? Ele deu 30 de distância para o ponto B e 60 de distância para o ponto A. E o bombeiro aqui 10 de distância para o ponto B e 20 para o nosso ponto A. E agora ele quer a distância entre esses dois bombeiros, certo? Então, como que a gente vai achar a distância entre os dois bombeiros? A distância entre os bombeiros é a distância daqui até aqui, concorda comigo? Só que olha aqui, equivale isso aqui, ó. Vamos até fazer a retinha. Você concorda comigo que essa parte aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ela vai valer o quê? 30 mais 10. Então, a distância entre os dois bombeiros é 40. Alternativa B, correto? Bom, vamos agora para a nossa segunda questão de hoje. Vamos lá. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Aí mostra os resultados obtidos aqui no quadro. A média do número de acidentes por funcionário. Então ele quer o que? A média do número de acidentes por funcionário. Nessa amostra, que a comissão interna que vai apresentar à diretoria da empresa é. Então aqui,
Perceba que para cada número de acidentes sofridos, por exemplo, sofreu 0 acidentes, tem um certo número de trabalhadores. Então aqui a gente não pode tratar como uma média simples. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma média ponderada. Então essa daqui é uma questão que não é uma média simples, é uma média ponderada, beleza? E que é uma média ponderada? É uma média que tem pesos, ou seja, cada valor aqui tem peso diferente. Por exemplo, 0 é o que mais tem peso, porque tem 50 trabalhadores que sofreram 0 acidentes. Mas veja aqui que 5 é o que menos tem. Vou até apagar aqui, que eu 5 é o que menos tem. Por quê? Menos peso, porque foi o que menos aconteceu, certo? Então, como é que a gente faz média ponderada? Bom, média ponderada, a gente vai multiplicar o valor, né, pelo peso dele e depois dividir pela soma dos pesos. Então, o que vai ser o nosso peso aqui? Vai ser o número de trabalhadores, certo? Porque o número de trabalhadores que vai definir o quanto aquilo impactou no final. Por exemplo, 50 trabalhadores, um número de acidentes sofridos por 50 trabalhadores vai impactar muito mais do que por 6, por 2, entendeu? Eles têm mais peso. Então vamos lá. Média ponderada desse conjunto de dados vai ser 0 vezes 50, ó, porque é 0 vezes 50, mais 1 vezes 17, porque 17 pessoas sofreram um acidente, mais 2 vezes 15. Outra maneira de você pensar era calcular o total de acidentes e dividir pelo total de trabalhadores, que é o que a gente está fazendo, certo? Mais 4 vezes 6, mais 5 vezes 2. Aqui agora eu vou pegar para ficar retinho a nossa fração. A gente divide pela soma dos pesos, correto? Não divide pela soma disso aqui. A gente vai dividir pela soma dos pesos. Só que os pesos, que são no caso o número de funcionários, são 100 funcionários. Então como é que ficaria a nossa conta aqui? 0 vezes 50 é 0. 1 vezes 17, 17. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10 também é 30. 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 2 é 10. Correto? Isso tudo a gente vai pegar e vai dividir por quanto? Por 100. Concorda comigo? Bem ruim. Vai dividir por 100, que é a soma dos pesos dos nossos trabalhadores. Então aqui agora é só fazer a sominha, né? 17 mais 30, 47. 77, 101, 111. Então a gente vai ter 111 sobre 100. Lembrando, dividir por 10, por 100, por 1000, a gente vai andar para a esquerda com a vírgula o número de zeros. Então aqui tem 2 zeros, então a gente teria aqui nosso 111,0, certo? A gente vai andar 2 casas aqui para a esquerda e vai dar o nosso 1,11. Correto? Resposta número D. Questão aqui bem de boinha de estatística, só que é média ponderada, beleza? Então esse foi o nosso Hackeando o Enem número 3 de hoje. Espero que você tenha curtido. Se curtiu, lembra de deixar aí o seu like. E se você quer ver alguma questão do Enem aí resolvida, deixa aí nos comentários que a gente vai fazer isso, beleza? Até a próxima e valeu!